Agnamtimyandasyagnanjanashadakaya Shakshurmilitamyena Tasme Shri Gurave Namaha. Bhagavad Gita, capítulo 16, Daivasura Sampad Vibhaga Yoga, verso 21 em diante. Trividam narakeshitam dvaram nashanam atmanaha kamaha krodhas tatarupas tasmadetatrayam tyajet. Tríplices são as portas do inferno, destrutivas do desejo da alma, da ira e da ganância, portanto que o homem renuncie a estas três. Tríplices são as portas do inferno. Existem três qualidades que representam as portas do inferno. Estas portas são o desejo, a ira e a ganância. Portanto, que o homem renuncie a estas três. Quando estas três qualidades incitam o homem à ação, ele começa a arruinar-se, a arruinar o corpo, a arruinar a mente. A mente fica cheia de pensamentos maus e negativos de todo o tipo de dualidade e julgamento. Então, quando há maus pensamentos, surgem as qualidades do mal. Portanto, tudo isto aparece na vida das pessoas quando seguem o caminho das qualidades tamássicas. Quando seguem o caminho demoníaco, é-lhes roubada a alegria, a paz, a pureza. A sua vida torna-se um inferno e vida após vida terão um padrão semelhante. Estas três qualidades, desejo, ira e ganância, são devidas à ignorância. Sem o conhecimento do Self, sem qualquer conhecimento do divino, as pessoas arriscam-se a ir para baixo, puxadas para entidades e encarnações inferiores. Tasmadetatrayam tyajet. Que o homem renuncie a estas três. Bhagavan Krishna diz: Oh Arjuna, quando a mente não é gananciosa, a pessoa não se irrita, não tem nenhum desejo externo para perseguir, controla os sentidos. Aqui, ele diz que quando uma pessoa renuncia a estas três qualidades assúricas, alcança-o, é livre. Capítulo 16, verso 22. Etaibhimuktaha kaunteya tamodparaistribhinaraha ajaratiya atmanaha shreyas tato yati param gatim. Um homem liberto destas portas da escuridão, ó filho de Kanti, segue o seu próprio bem mais elevado e chega ao mais elevado estado da alma. Um homem liberto destas portas da escuridão. Aqui, Bhagavan diz que quando um homem que nasceu aqui nesta terra se liberta das três portas do inferno, Ó filho de Conti, segue o seu próprio bem mais elevado e chega ao mais elevado estado da alma. ele diz que quando as pessoas ficam livres da ganância, da ira e do desejo, deixam de ser escravas destas qualidades que só trarão a sua própria degradação. Empenham-se pela salvação. Portanto, tendo desistido de todas estas qualidades negativas, o espírito avança em direção à consciência divina, em direção às propriedades divinas, a um estado mais elevado. As pessoas começam a mover-se com as virtudes divinas e começam a seguir o bom caminho na vida. Assim, todas as qualidades divinas são despertadas para que elas possam alcançar a realização de Deus e a salvação. Aqui, Bhagavan refere-se a Arjuna novamente como Filho de Conti, dizendo que, tal como a sua sempre livre mãe Kunti, ele é também eternamente livre. Bhagavan Krishna diz que aqueles Kauravas se colocaram a si mesmos naquele estado. Mas ninguém é responsável pelo seu sofrimento para além deles próprios. Se tivessem percebido que este nascimento humano é para alcançar o Senhor, para alcançar a sua graça, eles não estariam ali, mas devido ao seu orgulho e à ignorância, devido à sua arrogância, devido aos seus desejos de ganhos materiais, eles estão ali sentados.
Lembram-se no início, quando falámos sobre Duryodhana e a sua ganância unicamente por ganhos materiais? Capítulo 16, verso 23. Yaha shastrabhidemotsaratya bhartate kamakaratha nasasidim abapnoti na sukham na parangatim. Aquele que, colocando de parte as regras dos Shastras, segue as tentações do desejo, não alcança a perfeição, nem a felicidade, nem o estado mais elevado da alma. Aqui, Bhagavan diz que há certas regras na vida que determinam que um ser humano é humano. Todas estas qualidades assúricas não são humanas, não são divinas. Nas pessoas que as possuem, elas não são as suas tendências, as que nascem do seu verdadeiro self. É devido à ignorância, devido à mente, devido ao orgulho, ao desejo e à ganância que elas se cegam a si mesmas. Elas não conseguem seguir os Shastras, não conseguem seguir as escrituras sagradas, não conseguem seguir o que está escrito nos Vedas, não conseguem seguir o que está escrito no Ramayana, não conseguem sequer seguir o que está escrito no Gita, na Bíblia, no Alcorão e assim por diante. As escrituras sagradas foram concebidas para a perfeição, para nos aperfeiçoarmos, para despertar as qualidades divinas, mas obedecendo à sua própria razão, seguindo a mente, as pessoas não conseguem pensar. Seguindo a mente, as pessoas são tentadas a desejar, começam a seguir todos os desejos e, mediante isso, o desejo ganha. Quando o desejo ganha, perde-se a perfeição, perde-se a felicidade e habita-se nas esferas mais baixas. Bhagavan Krishna diz que não se alcançam as qualidades sáttvicas, mas para aqueles que não são governados pela sua própria razão ou orgulho, que se refugiam no Mestre, procuram o seu conselho e bênção. Os que têm essa simplicidade, essa humildade, nestes todas as outras qualidades desaparecem. Então, estão a seguir o seu coração e não a sua razão, não a sua mente. Quando o Mestre ou o próprio Senhor se revela nos seus próprios corações, eles tornam-se humildes. Apenas uma alma humilde com uma qualidade humilde consegue entregar-se ao Mestre. Vou contar-vos uma história sobre o punhã de Eknath. Eknath era um grande devoto do Senhor. Estava constantemente a entoar o nome do Senhor. Não havia um único momento em que não estivesse absorto na entoação. Era de uma família de Brahmanes muito respeitável. Ele percepcionava Bhagavan Krishna em toda a parte. No dia em que o seu pai morreu, de acordo com as escrituras, ele tinha de chamar os Brahmanes para virem e depois tinha de os alimentar e dar-lhes presentes e tudo mais. Mas Eknath compreendia que é devido às suas qualidades que alguém é considerado um Brahman e não por direito de nascença. Então tinha no seu íntimo um profundo sentimento de que o Senhor queria que ele convidasse todos os mendigos e pobres para a cerimónia. Por isso foi ter com eles e convidou-os, dizendo: Por favor, em tal dia haverá uma cerimónia em minha casa e eu adoraria que todos viessem. No dia marcado, chegaram todos à sua casa e foram agradavelmente bem recebidos. A estas pessoas, que são excluídas da sociedade, que são consideradas as intocáveis, ali estava ele a recebê-las com muita alegria. Claro, isto enfureceu todos os brahmanes das redondezas. Ele disse aos pobres: Comam até se fartarem, comam e sejam felizes. Então os brahmanes da região reuniram-se num grande grupo e chegaram à casa de Eknath e chamaram-no. Eknath, por que estás a fazer isso? Sabes muito bem que isto tem de ser para nós, os Brahmanes. O seu objetivo não era correto, porque eles queriam os presentes, queriam ser alimentados e tudo mais. Eknath disse: Ouçam, eu só fiz o que senti que estava certo. O que o Senhor me pediu no interior do meu coração. E se vos ofendi, por favor, perdoem-me. Aqui vem um coração humilde. Isto é o coração de um Bhakta. Então, com humildade, Eknath disse: Por favor, digam-me
Como posso expiar o meu pecado? Todos os Brahmanes estavam muito zangados. Disseram: Bem, para isso tens de ir até ao rio. Ele disse: Por favor, vamos lá. Eles foram até ao rio e lá começaram a entoar todos os tipos de mantras sobre ele, atirando água. Ele entrava e saía da água continuamente. E, de cada vez que saía, eles entoavam um novo mantra. Ele tornava a entrar e a sair, e assim sucessivamente. Era interminável. Quando ele ainda estava dentro da água, alguém de uma casta muito baixa, uma pessoa que tinha lepra, apareceu e, claro, os brahmanes disseram: Oh, não aguentamos, aquilo é terrível. E o leproso perguntou: Onde está a Eknata? E eles disseram: Está ali, é o homem na água. E o homem, com lágrimas nos olhos, foi ter com Eknat, de mãos postas, que caiu aos pés de Eknat e começou a rezar, dizendo: Por favor, Eknat, eu tive um sonho. Eu sou um devoto do Senhor Shiva. Eu rezei ao Senhor Shiva e no meu sonho ele disse-me que a única pessoa que pode livrar-me desta lepra é Eknat, que é um querido devoto do Senhor Krishna. É por isso que eu venho a teus pés. Venho aos teus pés. Eu refugiei-me em ti. Eknath ficou surpreendido, dizendo: Uau! O próprio Senhor Shiva disse isso, mas já não sei como. Então o homem disse: O Senhor Shiva disse que tu adquiriste muito bom punha, bom mérito, e se puderes partilhar um bocadinho desse mérito comigo, serei libertado. Este homem estava aos pés de Eknath com tanta fé que as lágrimas começaram a escorrer dos olhos de Eknath. Se o Senhor Shiva assim instruiu, nós vamos fazê-lo, disse Eknath. Ele tomou alguma água na mão, pensou no Senhor Krishna e em Shiva e disse: Se alguma vez eu adquiri algum punha nesta vida, tal como o Senhor Shiva disse no sonho deste homem, porque eu não tenho consciência de nada bom que tenha feito, eu partilho este punha que ganhei nesta vida com este homem. Assim dizendo, atirou a água sobre o homem que tinha lepra. No momento em que a água tocou o homem, foi como se uma nova pele aparecesse sobre ele e ficou curado. Os Brahmanes viram aquilo e ficaram tão tocados que caíram aos pés de Eknath e pediram-lhe perdão. Este é o estado de humildade de um Bhakta. Mais coisas maravilhosas aconteceram a Eknath na sua vida. Todos os dias de manhã, ele ia tomar banho ao Ghat, ia dar um mergulho no Ganges. Quando saía, continuava as suas orações e todos os deveres diários. Durante o século XVI, a maior parte da Índia era governada pelos sultões, os mongóis. Um desses homens tinha ouvido muitas coisas sobre Eknath e sobre como ele era humilde e queria testá-lo, então ficou ali parado ao lado do gato, à espera que Eknath saísse da água. Quando Eknath saiu da água, o que fez o homem? Cuspiu em Eknath. Eknath, sem dizer nada, voltou a entrar no Ganges e saiu novamente. O homem cuspiu nele outra vez. Ele tornou novamente a entrar na água e saiu, e tornou a sair. Entrou e saiu da água cerca de 100 vezes e o homem continuou a cuspir-lhe. Depois de algum tempo, o homem apercebeu-se que Eknath nem sequer lhe tinha dirigido uma palavra. Naquele momento, apercebeu-se da humildade de Eknath. Então, este muçulmano caiu aos pés de Eknath e disse: Na verdade, o que ouvi das pessoas sobre a humildade de um Bhakta que está entregue a Deus, presenciei-o agora. É isso que Cristo diz, não é? Se receberem uma bufetada numa face, mostrem a outra. Capítulo 16, verso 24. Tasmat Shastra Pramanam Te Karya Karya Vyavastita Ugnatva Shastra Vedanoktam Karma Kartum Yarhasi. Por isso, deixa os Shastras serem a tua autoridade. Determina o que deve ser feito ou o que não deve ser feito. Sabendo o que foi declarado pelas regras dos Shastras, deves trabalhar neste mundo.
Aqui Bhagavan diz: Querido Arjuna, refugia-te aos pés do Mestre, procura refúgio e aceita os conselhos do Mestre. Não te guies pela tua razão, não sigas o que a tua mente te diz, porque a mente irá sempre arrastar-te para aquilo que pensas ser correto. Mas na verdade, não é correto. refugiar-se no Mestre, seguir as Escrituras, seguir aquilo que o Mestre diz que deve ser feito, com um espírito desinteressado, com um coração humilde. Isto deve ser feito com um coração cheio de amor. É isso que vos trará a graça. É através disso que alcançarão a realização de Deus. Aqui termina o 16º capítulo do Srimad Bhagavad Gita, no qual o Senhor revela a Arjuna as qualidades assúricas e lhe relembra as qualidades divinas. Aqui, Bhagavan está ainda a lembrar a todos. Estejam atentos e vigilantes.